E aí galera que acompanha o canal Sonho do Campo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuando a nossa série, né, de arte de acampar. Já temos aí muito conteúdo, já temos nós, amarras, né? Nós fizemos uma série de nós e amarras aí para depois nós entrarmos em abrigos e pioneirias, né, móveis de acampamento. E agora nós vamos começar as fogueiras, tá? Os tipos de fogueiras que nós vamos utilizar aqui, eu vou estar ensinando algumas. Para que elas servem? Para te ajudar no ambiente que você estiver, tá? Você saber qual a fogueira certa para você usar ali. E também uma fogueira que possa te auxiliar, que te trouxer um benefício maior, além de fazer comida, de simplesmente você ficar ali com a iluminação da fogueira, né? Vamos ver o que a fogueira pode nos beneficiar e como montá-la. Então, quer aprender? Vem comigo! Bom, nesse vídeo sobre fogueiras, nós vamos começar primeiro, como é que fala? Fazendo uma introdução de como construir uma boa fogueira, tá? O que você precisa, no início do vídeo aí vocês viram a gente limpando aqui a área, por que isso é importante. Então vai ser uma conversa para depois estarmos desenvolvendo o assunto, tá? Primeiro, limpamos o local, porque nós vamos mexer com fogo. Aquela vegetação seca que estava aqui, esse tanto de folha seca, se eu fizer fogueira perto e pegar fogo nessas folhas secas, eu não vou conseguir apagar. O vento vai vir e vai espalhar esse fogo muito rápido, eu vou causar um incêndio no local. Então sempre faça a limpeza bem feita antes de iniciar a fogueira, tá? Outra coisa, a lenha que nós devemos utilizar madeiras seca, né? Lenha seca e... um bicho andando aqui atrás de mim. Devemos usar a lenha seca e ela não pode estar muito tempo no chão, porque ela vai estar com umidade, ela vai estar comida por cupim, ela vai ser uma madeira frágil. Então nós devemos ter uma madeira boa e que a madeira morreu. A melhor madeira que tem é quando a árvore caiu uma galha e essa galha ficou pendurada. Essa galha ficou pendurada ali na árvore e ela está seca, longe do contato com o solo. É uma ótima lenha, tá bom? Então, lenha boa. Próximo passo, que teria que ser o primeiro, depois da limpeza do ambiente, o primeiro é você escolher uma boa isca, né? Uma boa isca. Eu já, no vídeo do fogo de altar, que tem aqui no nosso canal, eu ensinei como você em busca de uma boa isca, né? Para você iniciar o seu fogo. Pode ser um ninho de passarinho abandonado, pode ser uma fibra de coqueiro, pode ser, tem muita isca boa aí. Ou você pode trazer sua isca de casa, um algodão com parafina, um pedaço de câmara de ar pode servir de isca, o petróleo é ótimo, né? A câmara de ar é feita, a borracha então vai te gerar uma isca boa ali. Mas do ambiente natural tem essas, né? Fibra de coco, ninho de passarinho abandonado, raspa de tronco, muitas coisas podem servir de isca. Depois nós devemos ter cuidado no corte da madeira. Por quê? Nós devemos saber manusear a ferramenta que vamos estar utilizando, facão, faca, seja o que for, machadinha, machado, foice. Nós devemos saber manusear esses equipamentos, sempre com segurança, nunca fazer o corte com um ângulo para o seu corpo, caso a madeira quebre ou fuja do tronco, venha na sua perna, venha na sua mão. Então muita segurança, tá bom? Próximo passo é você saber o tipo de fogueira que você vai fazer, tá? Existe um fogo que eu chamo ele de fogo base, que é o fogo que se inicia todas as outras fogueiras, que é o fogo estrela, tá? Nós vamos estar iniciando por ele. Nós vamos aprender fogo estrela, que é o fogo base que se inicia as outras fogueiras. Nós vamos aprender aqui trincheira, nós vamos aprender o fogo caçador, refletor e eu acho que eu vou dar uma palhinha no linear e vou dar uma palhinha também no fogo do conselho, tá? Fogo do conselho, nós desbravadores aí, quem não conhece o que é o desbravador, pesquisa aí no YouTube aí sobre os desbravadores, vocês vão saber o que é o desbravador, tá bom? Nós desbravadores usamos o fogo do conselho para um único fim e eu vou estar ensinando ele aqui também, tá? Então vamos lá? Então,
eu fui ali, busquei uma isca, tá? Peguei uns pedaços de matinho seco que estavam ali jogados. Tô aqui com minha pederneira, tá? Vamos estar utilizando a pederneira hoje. Vou estar tirando aqui. E já deixei também, lembrando que vamos fazer o fogo estrela, que é o fogo base para as outras fogueiras. Vamos estar deixando próximo aqui também o segmento do fogo. O que eu busquei? Eu busquei ali umas palhas de buriti, taleta. Quem soltava pipa conhece aqui como taleta, tá? De fazer pipa. Peguei uma casca de árvore seca e já deixei alguns galhos finos aqui também próximo de mim. Como que funciona a pederneira? A pederneira ela é magnésio com um riscador para fazer a chama, né? Você tem que raspar um pouco desse magnésio aqui primeiro, ó. Tá? Tá ventando muito. Aí vai dar certo. E aí depois que você raspou o magnésio, aí você tenta fazer com que essa faísca pegue aqui no magnésio. Aí, pegou. Pegou, você já começa a introduzir. Viu como a isca seca pega rapidinho, ó. Aí você já começa a introduzir mais material na sua isca, tá? Ó. Lembrando que isso aqui é só a isca. Depois nós vamos vir com a montagem da fogueira. Como é que ela funciona, tá? Fazer a nossa isca ficar bem consistente. Vou botar aqui uns galhinhos de coisa seca. De casca de árvore, né? Pronto, agora como começa o fogo estrela? Eu tenho aqui minha isca, deixa eu colocar minha pederneira aqui para depois não perder. O fogo estrela ele consiste nisso aqui, ó. É simples. Você vai montar o seu fogo como se fosse uma estrela mesmo, ó. Ó, vai rodeando de madeira, tá? Ó. Rodeando. E aqui você vai crescendo ele. Vai crescendo ele. Pronto, ó. Esse é o nosso fogo estrela, tá? Ele é, como eu disse, é a base de todos os outros tipos de fogueiras, tá? Agora, nós vamos deixar ele aqui aceso e eu vou ensinar para vocês aqui do ladinho mesmo a fazer o fogo de trincheira. O que nós precisamos saber no fogo de trincheira? A posição do vento. Aqui é bem provável que ele não funcione direito. Por quê? Eu vou pedir para minha câmera dar um giro aqui de 360 graus. Vocês vão ver que aqui é tudo fechado, tá? É tudo fechado, então não há circulação contínua de vento. O vento não tem uma posição certa aqui. Ele entra nas árvores, mas se espalha. Ela vai girar aí para vocês verem, ó. É tudo fechado, ó. Nós estamos em meio a um bosque aqui. Viu? Nós estamos em meio a um bosque. Então, o que nós precisamos saber? A direção do vento. Eu trouxe aqui a nossa enxadinha Sonho do Campo. Você que não viu aí, eu postei lá no Instagram, tá? Nosso Instagram é
sonho ponto do campo, tá? Aqui, ó. É a nossa enxadinha. A trincheira. Vamos dizer, ó, nós estamos vendo aqui que o vento, pelo menos nesse momento, está soprando fogo para lá. Então, eu não posso fazer essa trincheira nesse sentido. Por quê? O vento, se eu botasse nesse sentido aqui, ó, o vento viria aqui e ia passar por cima, não oxigenando a minha fogueira. Eu preciso então que essa trincheira fique na posição do vento, tá? Que o vento entre por ela e saia, assim dando oxigênio ao meu fogo. E como que ela funciona? É um buraco no chão, tá? Vou fazer aqui para vocês verem. Então, ó, é um buraco no chão, tá? Onde o vento entra e sai. Aí nós vamos fazer o nosso fogo aqui dentro, tá? Ó. Deixa eu arrastar esse fogo aqui pra dentro. Tá aceso, né? Pra dentro. Pronto. Aqui eu posso botar dois apoios, tá? Esses ferrinhos que eu achei ali. Aqui. E eu estaria fazendo meu alimento aqui. O vento entra por baixo e sai por aqui. Eu posso colocar, eu não vou ter nada aqui agora. Deixa eu ver se eu acho uma pedra aqui, só um minutinho. Aqui, ó, posso estar colocando uma pedra aqui em cima, que ela não vai apagar meu fogo, porque o vento está entrando e está saindo. Se eu colocasse em outra posição, ela iria apagar, porque o oxigênio não ia adentrar a fogueira, tá bom? Então, esse aqui é o fogo de trincheira. Agora, vamos dar um pause aí, que nós vamos fazer o fogo de caçador. Então vamos lá, ó. Para vocês verem, nosso fogo continua aceso aqui. Por quê? O vento continua oxigenando ele. Vamos agora para o nosso fogo de caçador. Fogo caçador, o trincheira você precisa ter uma ferramenta ou desenvolver uma ferramenta aí, né, para você estar cavando a terra. Se o local for muito duro, então mais difícil ainda. E para o trincheira, o solo não pode estar úmido, tá? Porque se tiver também vai ser mais difícil de você fazer se o chão estiver molhado. O caçador é um fogo rápido, porque o caçador precisa ser rápido. Ele precisa esquentar sua comida rápido, ele precisa sair atrás da sua caça com mais agilidade, né? Então ele é um fogo rápido. O que consiste? Em duas madeiras firmes, ou dois troncos firmes, ou duas pedras, o que você tiver mais fácil. Eu consegui ali dois pedaços de madeira, mais ou menos a mesma bitola, tá? O importante é que seja mais ou menos a mesma bitola. Como é que ele funciona? Você vai colocar um de um lado, outro do outro, tá? Simples. E vai estar apoiando suas panelas em cima. Fogo caçador é um fogo rápido. Também para desmontar ele só chega aqui, tira essas madeiras e tchau, tá? Então fogo caçador, duas madeiras. É bom que essas madeiras estejam, se elas tiverem, se você quiser passar barro, se você for ficar mais dias no local, né? Vamos dizer que você optou por fazer esse tipo de fogueira, para cozinhar seus alimentos, né? Cozer seus alimentos. E você precisa ficar mais dias para esses troncos não queimarem. Você pode passar barro neles, você pode deixar ele úmido e umedecendo eles, tá? Para ele estar sempre com fogo, não consumindo eles de maneira rápida, tá bom? Próximo fogo que nós vamos fazer agora é o cercadura de pedras, tá bom? Já volto. Pronto, para o fogo cercadura de pedras, eu fui ali, busquei umas pedras. É o que tem aqui na região. Aqui nessa região não tem pedra. Essa região que vocês estão vendo aqui. E aí despejaram ali em cima um pouco desse concreto triturado. Eu fui lá e busquei. Cercadura de pedra consiste nisso aqui.
como o nome diz, cercar com pedras, tá? Cercar com pedras. E aí você escolhe a altura, até a altura que você quiser. Acho que todo mundo que pesca já fez esse fogo, né? Para fazer uma churrasqueira. Ó. E aí você pode ir subindo ele até a altura que você quiser. Vou botar aqui. A aranha pulou pro fogo ali, se deu mal. E aí você vem e coloca a sua panela em cima, tá? Ajeita direitinho para a panela não ficar bamba. E pronto. Está feito o fogo de cercadura de pedra, tá? E agora nós vamos fazer o fogo refletor e para que ele serve, tá bom? Bom, para o nosso fogo refletor, eu coloquei mais lenha aqui na nossa fogueira. Ele é um fogo para, como o nome já fala, refletir o calor. Para que é isso? Em noites frias, você precisa de um aquecimento melhor no seu local de acampamento, de direcionar da sua barraca. Mas temos que ter cuidado, muito cuidado com isso. Porque você não pode fazer o fogo, e colocar sua barraca na direção que o vento passe do fogo para sua barraca. Por quê? Pode jogar fagulhas de fogo lá, né? E botar fogo na sua barraca, botar fogo no seu acampamento. Então o vento para você fazer uma fogueira é muito importante. Você sempre tem que estar atento ao vento. Se precisar deslocar sua barraca durante o acampamento da posição do fogo, você tem que fazer. Fogo refletor. Eu vou deixar vocês com a fogueira aqui e vou buscar um recurso que já tem aqui no local e que vai servir muito bem para mim. Mas ele poderia ser feito com essas toras de madeira, tá? Ele poderia ser feito com essas toras de madeira aqui, ó. E eu colocar aqui atrás escorando na frente e elas iam subindo até ficar uma altura legal para que ele pudesse refletir esse fogo lá. Mas como eu já tenho um recurso aqui, eu vou ali buscar ele, tá? Fiquem aí com o fogo rapidinho. Olha que legal, eu já arrumei uma barreira aqui pronta para eu estar fazendo o meu refletor. Se eu soltar, ela cai. Mas se eu vim aqui colocar uma escora atrás dela, tá? Uma escora boa, pronto. Eu poderia estar fechando as laterais aqui também, tá? Direcionando esse fogo para ele jogar calor aqui. Ó, aqui o fogo aqui já está bem mais quente, ó. Por quê? O fogo bate lá, o vento está jogando esse fogo para lá e ele está voltando aqui para mim, tá? Isso aqui, com sua barraca aqui na frente, você vai ter uma noite agradável, tá? Isso em dias frios, porque se for em dia quente, ó, eu tô aqui derretendo. Então vamos para o nosso próximo fogo, que é o fogo do conselho, que eu falei para vocês que nós usamos para uma coisa especial, por um motivo especial. E vamos lá então. Então vamos lá, fogo do conselho. Como eu disse, para nós desbravadores, ele tem um significado especial, tá? Nos demais, o conceito dele nos demais locais é um fogo de reunião, de divertimento, de contar histórias. Para nós desbravadores, nós temos ele como um momento especial de adoração ao divino, ao nosso Deus, tá? Então esse fogo, eu não vou nem acender ele. Por quê? Esse fogo ele constitui de madeiras grossas, tá? Eu não tenho aqui agora porque ia ser difícil de eu estar adquirindo, de estar cortando, né, madeiras mais grossas, mas ele precisa ser lenhas grossas, porque ele precisa ter uma duração, tá? Ele precisa durar. Detalhe, esse fogo não pode ser apagado, ele apaga por ele só. Por isso que a região que ele estiver sendo feito precisa ser uma região mais aberta, onde não corre risco da faísca dele ir e queimar a mata, queimar alguma coisa, tá?
Então, nós bravadores, mais uma vez eu digo, nós usamos ele para estar fazendo nossos pedidos de oração, contando testemunhos, cantando louvores ao nosso Deus, tá? Então ele é um fogo especial. E como é que ele é montado? Ele sempre se inicia com uma base mais, como é que eu posso dizer, mais avantajada, uma base maior, e aí ele vai crescendo, tá? Sempre com esse fundamento. Ó, 2 para cá, 2 para cá, e vai fechando, tá? Aqui, fechando até chegar em cima. Esse é a visão, né? Como é que eu falo? O design que ele fica. E ele fica bem maior, é um fogo grande. E aí nós fazemos a roda em volta dele, tá? E como eu disse para vocês, é dedicado exclusivamente para adoração ao nosso Deus. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou comigo até agora no vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Compartilhe o vídeo, comente, tá? Comenta aí o que você está achando. Se você quer algum conteúdo aqui no canal relacionado a isso ou a outros conteúdos, como eu disse, nosso canal é de pescaria, é de arte de acampar, é de cozinha e é de atividades na roça, tá bom? Então se você quiser ver algum desses conteúdos aqui, é só não deixar de se inscrever, tá bom? Um forte abraço e até o próximo